Olá pessoal, boa noite. A nossa live de estudo de hoje será inteiramente aqui no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do livro Temas da Vida e da Morte, do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Para quem tem o livro aí, para quem acompanha, nós vamos encerrar no estudo de hoje com o último capítulo que se chama Moradas. É um capítulo muito interessante, nós vamos ter oportunidade aí de fechar com chave de ouro todos esses conhecimentos, esses ensinamentos e esclarecimentos também que Manuel Filomeno traz nesse livro. Para quem não conhece, para quem está chegando na live agora, para quem não leu ainda, vale a pena, viu pessoal? É um livro excelente, não é um livro difícil de se ler e é um livro que eu recomendo desde o começo da página do Estudo Espírita. Então é um livro muito bom, vale a pena, ele traz vários assuntos e hoje então nós vamos finalizar com essa live. Para quem tiver o livro aí, tá? Pode abrir lá no último capítulo, mas antes eu quero dividir com vocês a frase que eu escolhi para a gente refletir na noite de hoje. A frase diz o seguinte: a hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Eu achei essa frase muito apropriada para o momento que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, e de uma forma global, né, de uma forma universal. E todos nós estamos padecendo do mesmo problema, da mesma situação. E eu acho que quando a gente visualiza essa sombra, ou algo que se assemelha a uma sombra, é a hora da gente parar e refletir como que nós podemos fazer luz, como que nós podemos melhorar, o que nós podemos melhorar na nossa vida, o que a gente pode melhorar na vida do outro. A gente tá tendo a oportunidade agora, nesse momento, um momento difícil, delicado, mas cada um nas suas casas, com as suas famílias, tá tendo a oportunidade de olhar para dentro de si, de buscar dentro de si todas as respostas que a gente precisa. Quais são os próximos passos? Quais são os caminhos que eu quero seguir para a minha vida? Eu estou agindo corretamente com a minha família, com a minha casa, com todos que estão em volta de mim, ou eu estou apenas no piloto automático? Como é que está isso? Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de vivenciar essa quarentena para a gente poder realmente refletir sobre esses assuntos. Essa frase, pessoal, está lá no livro O Evangelho por Emmanuel, na edição de capa verde, que é Cartas de Paulo. Então quem quiser ler o livro inteiro, buscar esse conhecimento, é uma coleção incrível, né? Que é onde Emmanuel faz comentários sobre os evangelhos, e é uma oportunidade muito legal também da gente entrar em contato com um aprofundamento da doutrina no próprio evangelho. Tá bom? Então fica aí a dica para todos vocês. E acho que a gente pode começar já então. Quem tiver com o livro aí, pessoal, vai abrir lá na página 157 do Temas da Vida e da Morte, para a gente poder então dar início ao nosso estudo de hoje. O capítulo se chama Moradas. Quando a gente lê essa palavra moradas, né, a gente já remete lá ao Evangelho, quando Jesus disse, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo do Evangelho, onde ele é o capítulo 3, né, do Evangelho, onde ele fala um pouquinho sobre isso, sobre as moradas, né. E aqui nós vamos ter a oportunidade de abordar um pouquinho como que Manuel Filomeno de Miranda vai trazer esse conhecimento para nós, como que a forma diferente que ele vai abordar, e que com certeza soma aí todas as nossas leituras, o nosso conhecimento, soma a codificação também, para que a gente possa entender um pouquinho mais do que são essas moradas. E logo no comecinho aí, pessoal, ele já começa dizendo o seguinte, que certa estranheza, olha só como ele fala, né? Ele usa até o termo estranheza, eu achei interessante ele utilizar. Certa estranheza é gerada em muitos leitores e pessoas desinformadas a respeito da vida espiritual. Olha só, então tem muitas pessoas que começam a ter informações, começam a ler ou começa a chegar alguma coisa e elas sentem essa certa estranheza aí. Porque, né, quando elas começam a entender um pouquinho do que é a estrutura
e a constituição do mundo parafísico. Então gera um pouquinho aí de estranheza. Mas será que é assim mesmo? Será que não está sendo fantasioso? Eu conheço muitas pessoas, pessoal, inclusive que se denominam espíritas, mas que acham que muitas das informações que nós recebemos, que nós acreditamos, né, serem verídicas, principalmente das obras aí complementares da codificação, alguns acham que são fantasias, que é um pouco de exagero até. Eu já escutei isso, infelizmente. Eu acredito que seja por falta de estudo, por falta de aprofundamento, porque as pessoas que declaram essa opinião, elas não estudaram a fundo. E aí eu penso que seja um resultado disso. Mas, enfim, realmente essa estranheza, ela pega as pessoas, não só as pessoas que não são espíritas, que não têm nenhum conhecimento, ou até mesmo quem se considera espírita ou se considera, então, estudante, ou então busca informações a respeito do mundo espiritual. Essas pessoas ainda, pessoal, que Manuel Filomeno de Miranda começa a falar aqui, né, que sentem essa estranheza, essas pessoas estão acostumadas às notícias apresentadas pelas religiões. Então, olha só, acostumadas às notícias apresentadas pelas religiões, né, que estabeleceram, então, olha só, regiões separadas, isoladas ou estagnadas para os espíritos. Algumas religiões até vão falar um pouco sobre isso, né? Sobre o espírito. A gente morre e o espírito vai para algum lugar. Então, se algumas religiões pensam isso, elas acreditam então que existe o espírito ou a alma, como queiram chamar. Mas, mesmo assim, elas passam as informações, a ideia, né? Elas estabelecem essas regiões separadas, estagnadas, isoladas, para onde vai os espíritos. É como se houvesse um completo desligamento, completo daqui de nós, do nosso planeta, e eles são levados, direcionados para outras regiões onde não é possível contato, nem nenhuma comunicação, né? E aí, Manuel Filomeno continua aqui. Quando vencida e superada essa crença, né, essa ideia de que eles vão para uma região separada, isolada ou estagnada, né? Quando superada e vencida essa crença, eles armam-se de um ceticismo. O que é o ceticismo, pessoal? É a falta de crença, é a descrença, é a incredulidade, é não acreditar, é não ter uma crença, não se dedicar a uma crença. Eles se armam de um certo ceticismo, às vezes até inconsciente. Por quê, né? Porque em torno da organização e do modo de vida, olha só, eles se munem então desse ceticismo que é inconsciente, né? Em torno da organização e do modo de vida dos que se libertaram do corpo, mas não saíram da vida. Então há ainda eles não acreditam tanto como que funciona, como que é esse processo, né, essa libertação, como que é esse modo de vida após o desencarno, após a morte. Então é um assunto ainda muito obscurecido pelas religiões, né? E aí eu acho que a doutrina espírita, ela vem trazer luz, vem trazer esclarecimento e vem trazer muitas informações para a gente entender um pouco, dentro do nosso nível de conhecimento, o que é possível a gente compreender, né? Para quem estiver seguindo aí comigo, lá no 3º parágrafo, Manuel Filomeno diz o seguinte: um pouco de reflexão bastaria para contribuir de maneira positiva em favor do entendimento da vida e sua continuidade um passo além do túmulo. Então, olha só, pessoal, ele diz aqui um pouco de reflexão bastaria para contribuir de maneira positiva em favor do entendimento da vida e sua continuidade. Às vezes nós temos a dificuldade, mas não porque nós temos ela e nós vamos
ficar com ela o tempo todo, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade de reflexão e não se esforçam, não buscam esse entendimento. E ele fala que um pouco de reflexão, pessoal, se a gente parar um pouco e pensar, olhar em volta da gente, isso é uma coisa que eu sempre observei desde muito novo, desde muito criança. Tem muitas coisas que, como que eu posso dizer, que não fazem sentido se a vida acabasse, se a vida terminasse. Por que então que a gente nasce, cresce, escolhe uma profissão, escolhe se casa, tem filhos, e a vida segue, a vida caminha, gera-se frutos de uma vida, e depois a gente morre, isso acaba ali? Então é uma coisa pra gente se pensar. Isso sempre me instigou de alguma forma. Não, mas será que é assim mesmo? A gente acaba assim mesmo? Será que não continua? Eu acho que continua. E aí eu sempre tive essa suspeita, essa impressão. E é o que ele fala aqui, um pouquinho de reflexão já basta pra gente poder então começar a entender, né, essa vida e essa continuidade que existe, né, após o desencarne. Pessoal, logo em seguida aí, Manuel Filomeno vai dizer para nós o seguinte. Lá na página 158, para quem estiver seguindo aí comigo, ele vai dizer o seguinte: a vida espiritual não é, conforme alguns pensam, semelhante à física ou cópia dela. Então, olha só, a vida espiritual não é, conforme alguns pensam, semelhante à física ou cópia dela. Ocorre exatamente o contrário, sendo a terrena um símile, quer dizer semelhante, imperfeito, daquela que é causal, pré-existente e sobrevivente. Então, olha só, né? Ocorre exatamente o contrário, sendo a vida terrena um semelhante imperfeito da vida causal, pré-existente e sobrevivente, que é a vida espiritual, né? Liberada da matéria densa, a alma não se transfere para regiões excelsas de imediato. Então, né, pessoal, aquela história de que a pessoa morreu, desencarnou, e aí a gente crê, a gente imagina que ela foi de imediato para um lugar muito o paraíso, ou então um lugar muito... Não é diretamente assim, né? O espírito passa por várias etapas aí para poder, até para se localizar, para ver, para perceber o que aconteceu muitas vezes. Quando ele é muito materializado, ele vai ter uma maior dificuldade. A forma como ele desencarna também pode influenciar nesse processo. Então, a alma não se transfere para regiões excelsas de imediato. Então ela vai passar por todo um processo ao longo do livro aqui, para quem estudou com a gente desde o começo, ou para quem for ler depois, isso vai ser mais esmiuçado, tá? Então, como aqui já está no último capítulo, ele já citou isso antes. Para quem quiser ler depois o livro inteiro, não é um livro muito grande, então vale a pena a leitura mesmo. E aí, continuando aqui, né? Como não há essa transferência para as regiões excelsas de imediato, há toda uma escala de valores a conquistar. E aí, pessoal, eu paro um pouquinho aqui para a gente pensar. Há toda uma escala de valores a conquistar. E aí eu fiquei pensando na escala de valores a conquistar, né? O que é então esses valores? Quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a refletir sobre esse assunto, sobre esse ponto aqui específico, foi um ponto do estudo que eu parei e comecei a pensar, comecei a analisar com mais cuidado. O que seria então essa escala de valores? Quando eu comecei a desenvolver o que eu estava entendendo sobre esse ponto, eu comecei a caracterizar valor como virtude. E aí, na hora que eu estava já com o meu raciocínio ali desenvolvido, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo. Eu estou analisando esses valores que ele fala aqui, escala de valores a conquistar, né? Que o espírito ele precisa passar pelas etapas, pelas conquistas dele mesmo,
para ele poder então ir alçando outros voos, outros mundos mais avançados no caso, né? E aí então me gerou essa dúvida. Qual é a diferença então entre valor e virtude? E essa dúvida foi tão frutífera, pessoal, que gerou até um debate aqui em casa. Na hora que eu estava estudando, eu chamei minha mãe e a gente trocou uma ideia sobre isso. Mãe, o que é virtude? O que é valor? Qual que é a diferença? Minha mãe é graduada em filosofia. E aí, pessoal, o papo foi bem bacana, assim. Ela foi trazendo a visão dela. Eu falei, não, mas eu acho que talvez seja assim. E aí a gente foi, sabe, somando aí os nossos entendimentos. E aí é o seguinte, como essa dúvida, ela surgiu muito em cima, assim, da hora, na véspera da minha preparação aqui para a live, eu vou falar para vocês o que eu entendo, o que eu consegui absorver dessa diferença, mas fiquem à vontade para buscar outras informações, para buscar na própria filosofia, como a filosofia trata esses dois pontos, esses dois conceitos. Existem inúmeros conceitos. A gente vai olhar aqui de uma forma mais espírita, né? De uma forma mais condizente com o que a gente está lendo, com o que a gente está estudando de alguma forma. Tá bom? Então olha lá. A virtude, olha só a definição que eu consegui localizar para a gente pensar. A virtude, então, é uma disposição habitual para a prática do bem. Então, olha só, disposição habitual para a prática do bem. Boa qualidade moral. Olha só, então, boa qualidade moral. O exemplo que eu vou colocar aqui é a caridade, que são exemplos que a gente vê no próprio Evangelho, né? A caridade, o amor, a benevolência, a fé. Então, a virtude é essa disposição habitual, é uma coisa que é construída por nós mesmos, né? Então já é um hábito nosso, nós já construímos isso e isso faz parte de nós, é uma virtude. Quando a gente olha para alguém e fala, nossa, aquela pessoa, ela é virtuosa, ela tem essa virtude muito bem desenvolvida. Quer dizer, vocês acham que ela alcançou isso rapidamente, de uma hora para outra? Não, isso faz parte de toda a caminhada dela enquanto espírito, por tudo que ela passou nas outras encarnações e até nessa atual, isso vai se somando para que ela fortifique essa virtude que já é dela, que ela já conquistou. E aí ela vai então vivenciando as situações da vida baseadas então nessas virtudes que ela já adquiriu. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é valor. Então, olha o que eu anotei aqui para a gente poder pensar. Valor, tudo que é verdadeiro, belo e bom, e que é condicionado por um tipo de juízo moral pessoal, que normalmente se adapta ao da sociedade e época. E aí uma outra definição é a gente pensar então os valores como características que nos diferenciam dos outros seres vivos e estão relacionados principalmente à dignidade e à moral. E aí o exemplo que a gente pode dar aqui é honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância, humildade, empatia. Alguns exemplos aqui para a gente poder pensar. E aí, pessoal, qual que seria então a visão aqui que eu consegui alcançar com o estudo, né? Eu busquei um pouquinho, fugindo um pouquinho do que o texto está falando, mas quando ele fala que há toda uma escala de valores a se conquistar, eu me perguntei, quais são esses valores? Eu possuo algum valor? Quais são esses valores que o meu ser já consegue visualizar e já consegue aplicar na vida? Olha só, eu consegui visualizar da seguinte maneira. O valor seria essas características, né, pessoais nossas, que vão construindo dentro de nós as virtudes. Nós vamos dando subsídios para que as virtudes surjam, que as virtudes apareçam. Então olha só, eu posso pensar o seguinte, um valor que eu tenho, que eu possa ter, ou então, não vou usar nem eu e nem vocês como exemplo. Uma pessoa tem um valor que é amor ao próximo. Ela possui esse valor, ela se dedica ao próximo, onde ela vê sofrimento, onde ela vê dor, onde ela vê
dificuldade, ela vai ajudar, ela vai tentar ajudar. Então ela já tem um valor dentro dela, de que se ela vê alguém sofrendo perto dela, alguém em dificuldade, ela vai se compadecer e vai tentar ajudar aquela pessoa. Amor ao próximo. E aí, pessoal, qual que é a virtude aí? A virtude é o amor. O amor é uma virtude que a gente vai adquirindo, a gente vai desenvolvendo aí ao longo de toda a nossa caminhada enquanto espírito, certo? E aí, para que esse amor ele realmente vibre, exista e nos comande, nós vamos vivenciar os valores que nós vamos construindo, nós vamos entendendo como necessários para que a gente alcance as virtudes. Então os valores, eles são, como eu posso dizer, eles são... às vezes a gente consegue aplicar, vivenciar ele, e às vezes a gente rateia, a gente tem uma certa dificuldade. A virtude já é algo que está adquirido, o espírito já está realmente investido com aquela virtude. E dificilmente, né, pessoal, ele vai perder isso. Isso já faz parte da construção dele enquanto ser individual. Então, só pra gente poder analisar um pouquinho essa diferença aí. E aí, pessoal, quando a gente fala nos valores, né, nesses valores que Manuel Filomeno fala aqui, há toda uma escala de valores a conquistar. E aí eu fiquei pensando, quais são esses valores? Primeira pergunta que eu me fiz, né? Quais são esses valores? Quais são os valores que nós estamos cultivando, vivenciando? Nós estamos conseguindo amar o nosso próximo como a nós mesmos? Nós estamos conseguindo respeitar os outros, as leis? Ou ainda não? Nós estamos conseguindo ser honestos? Honestidade é um valor que vai nos dando condições de alcançar algo maior, né? Nós estamos conseguindo respeitar, nós estamos tendo responsabilidade com a nossa vida, com a nossa encarnação, com a nossa vida, com tudo que nos rodeia. Nós estamos tendo essa responsabilidade. A gente está tendo tolerância. Tolerância também é um valor que a gente busca, né, vivenciar. Nem sempre a gente consegue. Muito dificilmente a gente consegue, mas é um valor que a gente busca. A gente tenta de alguma forma, né? Então, é pra gente pensar quais são esses valores que nós queremos, nós estamos vivenciando eles ou não, de uma forma mais ou menos, como é que é isso? E aí, quando a gente lembra disso, a gente se lembra também do Evangelho de Jesus. O Evangelho é onde nós vamos encontrar esses valores, é onde nós vamos vivenciar esses valores, nós vamos aprender com o Mestre, que é o nosso modelo, o nosso guia, para que a gente possa, então, vivenciar esses valores e torná-los virtudes. Virtudes é algo que já é nosso, faz parte do nosso ser. E aí, a segunda pergunta que eu me fiz aqui, ainda sobre esse ponto, foi o seguinte: como a doutrina espírita nos auxilia na conquista e cultivo desses valores? A doutrina espírita, ela ajuda a gente em alguma coisa ou não? Ela só traz as mensagens? Como é que é isso? Como que vocês acham que a doutrina espírita, então, nos auxilia na conquista e cultivo desses valores? Como que é isso? Bom, primeira coisa, né? Ela contribui porque ela nos apresenta o conhecimento, ela nos traz esclarecimento e ela nos faz raciocinar. Então, olha só, são 3 palavras importantes: conhecimento, esclarecimento e raciocínio. Então, nós vamos raciocinar, nada vai ser imposto para nós. Nós vamos pensar, refletir, nós vamos utilizar os exemplos que nós temos na nossa vida. Não é que a gente vai expor isso, não. A gente vai olhar, né, com a nossa visão, com a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, o mundo, e verificar todas as informações que nos chegam. Então nós temos essa condição de raciocinar, de absorver esse conhecimento e automaticamente ele vai nos esclarecer. E aí com isso eu pensei uma outra coisa, né? Como que a doutrina então nos auxilia? Primeira coisa, ela nos auxilia mostrando, então, nos apresentando Jesus como nosso modelo e guia.
Então, a primeira coisa, se eu pensar como que a doutrina espírita me ajuda, me auxilia, então, a conquistar e a cultivar os meus valores enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. Primeira coisa, Jesus. Jesus aparece como o modelo e o guia. E aí, quando a gente lembra de Jesus, a gente vai mergulhar no Evangelho, a gente vai mergulhar em tudo que ele trouxe de ensinamento, de esclarecimento, de conhecimento para nós. Qual que é o principal deles? Só para a gente abrir um parêntese aqui. A principal coisa, pessoal, que eu vejo, né? Eu enquanto pessoa, eu vejo que é o principal ensinamento de Jesus é o amor. Ele veio nos mostrar, ele veio nos ensinar que é possível. Segundo, é a gente entender, a gente perceber que nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai, a figura do Pai. E do Pai amoroso, do Pai amantíssimo, do Pai que cuida, do Pai criador, do Pai que se compadece dos seus filhos, do Pai que dá oportunidade para os seus filhos se renovarem, se redimirem. Então são duas contribuições que para mim são assim pontuais e extremamente importantes, né? Que Jesus veio encarnado entre nós para poder nos mostrar, olha, é possível, é assim. E aí tudo que ele vivenciou, todas as experiências que ele passou, foi nos mostrando que é possível, e é o nosso modelo, o nosso guia. E aí o segundo e o terceiro ponto aqui, para responder essa pergunta, eu meio que raciocinei aqui para poder responder. Então olha só, como que a doutrina espírita me auxilia então a conquistar e a cultivar os valores. E aí eu pensei assim, ela me ajuda porque ela me esclarece o seguinte: eu sou um espírito imortal, criado por Deus, destinado a cumprir as suas leis para atingir a perfeição. Então olha só, eu sou um espírito imortal, fui criado por Deus, estou destinado a cumprir as suas leis para atingir a perfeição. Então, eu tenho uma destinação, eu tenho uma motivação de vida. Eu tenho uma motivação para viver, para vivenciar tudo que acontece, tudo que a gente vive na vida da gente, a gente tem um direcionamento, que é a melhora, que é a evolução, que é o crescimento, que é realmente atingir essa perfeição. Nós todos vamos chegar lá. E aí o segundo ponto que eu pensei também, que é a partir dessa consciência, então, que eu já consigo perceber, que eu já consigo colocar em movimento dentro do meu pensamento, então a partir disso eu percebo que a importância de conquistar e de cultivar os valores ensinados por Jesus e ir me libertando paulatinamente dos meus erros, enganos e ilusões através das reencarnações e através das experiências que nós estamos tendo ao longo de toda a nossa caminhada enquanto espírito. Então olha só, né? A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou espírito imortal, filho de Deus, estou submetido às suas leis, estou destinado à perfeição. Vai demorar, vai ser rápido, isso depende de mim, isso depende de cada um. E aí, quando eu tenho essa consciência, aí então eu percebo, opa, então é importante, é preciso que eu conquiste valores, virtudes, né? Que eu trabalhe isso dentro do meu ser e também, aos poucos, ir me libertando dos erros, das ilusões, dos enganos, através das experiências que nos são dadas por Deus, que são as reencarnações. Então, olha só, em resumo, a gente vai pensar o seguinte: o Espiritismo me ajuda a eliminar o mal que está dentro de mim, porque ele me ajuda a enxergar. Então, eu elimino esse mal e elimino esse mal, cultivando e perpetuando o bem no espírito imortal. Então, olha que bacana, né? A gente consegue, então, enxergar as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos erros. E aí a gente começa esse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de burilamento de nós mesmos, que a doutrina sempre nos convoca, em todos os momentos. Seja na mesa mediúnica, seja em uma leitura, seja no Evangelho, seja em todos
todos os momentos onde nós estamos ou aprendendo, ou ensinando, ou participando, ou doando, ou enfim. Em todos os instantes a gente é convocado, a gente é ensinado, a gente é inspirado a fazer a nossa reforma íntima, que é um assunto que nós já falamos bastante aqui na live, né? Pessoal, continuando aí, para quem tiver com o livro, na página 158, no quarto parágrafo, diz o seguinte: os espíritos vivem fora do corpo, em conglomerados próprios, em sociedade mais harmônica ou mais atormentada, de acordo com o seu grau de evolução. De acordo com o grau da evolução que os reúne por automatismo da afinidade vibratória. Olha o tanto que isso é importante, a afinidade vibratória, que decorre da identidade moral que os retém em campos de igual densidade de onda. Pessoal, então o que isso quer dizer aqui para nós? Se eu tenho uma vida totalmente direcionada ao mal, a fazer o mal, a prejudicar as pessoas, a desrespeitar as pessoas, a realmente estar em companhias espirituais muito densas, muito difíceis, não como vítima, mas como aquele que deixa a porteira aberta, que chama, que convida, traz todo mundo para comungar daquela energia densa. Então, se eu tenho esse tipo de vida, esse tipo de comportamento, eu não quero entrar aqui em julgamentos de certo e errado, não é isso. Mas vamos pensar em vibração, aquela vibração baixa, aquela vibração realmente densa, muito pesada. Se a gente vive a nossa vida dessa forma, pessoal, após a morte, nós vamos nos ligar aqui. Nós vamos nos ligar aos espíritos superiores, aos espíritos auxiliares, aos espíritos instrutores, nós vamos direto para as colônias espirituais. O que vocês acham? Então Manuel Filomeno aqui é muito claro, né? Os espíritos vivem fora do corpo em conglomerados, quer dizer, agrupamentos próprios em sociedade harmônica ou atormentada, né? De acordo com o grau de evolução que os reúne por automatismo da afinidade vibratória, que decorre da identidade moral. Então, conforme a identidade moral que nós possuímos, é onde nós vamos nos ligar após a morte, após o desencarne, né? Após a separação do corpo. Então, muito cuidado, né? Como que nós estamos levando a vida? Como é que onde nós estamos nos ligando? Onde a gente está prendendo a nossa atenção? Então, isso tudo define a nossa identidade moral, e aí então nós vamos comungar da mesma densidade de onda. Olha que interessante esse termo que ele usa aqui, né? E aí ele vai analisar mais um pouquinho aqui, olha só o que ele fala. Nas faixas mais próximas da Terra, a vida se apresenta semelhante ao que se conhece no planeta, facilitando a adaptação para os recém-chegados e propiciando mais fácil intercâmbio com aqueles que estão instalados na matéria densa. Olha só, conforme, né, está mais perto de nós aqui, realmente a vida vai se apresentar mais semelhante como uma forma de adaptação também. Não acontece também aquela mudança muito abrupta, né? Tanto é, pessoal, que tem espíritos que não sabem que desencarnaram. E aí eles estão por aqui, ou então eles circulam nesses espaços aqui que tá sendo dito aqui, mas de uma forma ainda inconsciente, não sabe ainda. Talvez por ter essa semelhança, enfim. E aí, continuando aqui, no último parágrafo da página 158, Manuel Filomeno diz o seguinte: conforme sucede no mundo objetivo, há uma escala de progresso cultural e moral cujos valores partem das manifestações mais primárias até os índices mais elevados. Então a gente vê que tem uma evolução, tem uma continuidade, tem uma caminhada do espírito, né? Consequentemente, há núcleos que refletem as condições sociomorais, socioeconômicas, socioculturais dos seus habitantes. Né? Então, olha só, desde choças e furnas até habitações saudáveis, belas e confortáveis. Então, tudo vai ser de acordo com a nossa ligação, com a nossa identidade moral. Eu acho que esse termo ele pode ser muito bem utilizado aqui, bem colocado ao longo do estudo. Logo em seguida,
Manuel Filomeno vai fazer uma definição das moradas. Olha só o que ele fala lá na página 159. As moradas do além, igualmente, variam em densidade vibratória correspondente àqueles que as vêm habitar. Que é o que a gente está falando aqui. Identidade moral, sintonia, vibração, né? Variam em densidade vibratória correspondente àqueles que as vêm habitar, felizes e liberados, ou noutras onde se demoram a dor, as misérias morais e as condições de insalubridade, todas elas em caráter sempre transitórios. Quer dizer, pessoal, o espírito que teve essa vida, né, que a gente citou o exemplo aqui, ele desencarna, ele vai ficar o tempo todo, o resto da eternidade no umbral ou no inferno, como alguns acreditam, né? Que haja o inferno, que haja o lugar onde tem fogo, onde tem... Enfim, isso é eterno? A gente sabe que não, né? Isso vai sendo aos poucos revertido. No momento que for possível, que for propício, que aquele espírito se encontrar, se entender, ele vai conseguir, então, sendo da vontade dele, ele receber esse socorro e ele em outro momento é dada a oportunidade dele retomar, né? Dele continuar a sua caminhada. E Manuel Filomeno faz uma consideração importante aqui logo em seguida. Olha só o que ele fala. Em todo lugar, todavia, apresenta-se a misericórdia e o socorro do Pai. Olha só, pessoal. Então, até naquelas regiões mais densas, mais difíceis, mais, sabe, pesada mesmo, até lá, pessoal, apresenta-se a misericórdia e o socorro do Pai. Quantos e quantos espíritos de luz acessam esses lugares para poder fazer os resgates, para poder ajudar, para poder levar de alguma forma, tentar ajudar todo aquele sofrimento que tá acontecendo ali, né? Apresenta-se a misericórdia e o socorro do Pai ao alcance de quem deseja progredir e ser ditoso na faixa vibratória em que estacione, né? Então a pessoa está ali parado naquele tempo. Olha só, acho que a gente pode até usar o exemplo de André Luiz aqui, né? Ele ficou 8 anos no umbral, né? Então ele ficou ali sofrendo tudo aquilo, com fome, com dor, com sede, tudo escuro, muitas entidades, muitos espíritos ali em volta, brigando e xingando, enfim, toda aquela situação ali. E ele ficou lá por 8 anos, até que ele teve condições, então, de ser socorrido, de ser tirado de lá e ser ajudado, né? Olha só que bacana isso que ele fala aqui. Eu destaquei como uma observação interessante para a gente pensar, né? Igualmente convém considerar, olha só que legal, que urbanistas e engenheiros, cientistas e legisladores levam para a Terra as lembranças dos planos onde residiam e a eles retornam, periodicamente, através do parcial desdobramento pelo sono, acentuando lembranças que depois materializam em projetos e edificações avançados. Então, pessoal, quantos exemplos que a gente vê por aí, né, de obras, de edificações, de conceitos novos que surgem da arquitetura, por exemplo, né? Então, tudo tem uma explicação, né? Esses espíritos, eles realmente trazem essas informações, eles reencarnam muitas vezes com essa prerrogativa de levar, de trazer uma coisa nova, uma inovação, alguma coisa que vai realmente alterar positivamente aquela sociedade, né? E a humanidade como um todo, né? E aí, pessoal, olha só, mais um trechinho aqui interessante para a gente analisar. A ascensão dos seres somente ocorre mediante conquistas intransferíveis através do trabalho, método seguro para a aquisição da plenitude. Olha só, método seguro para a aquisição da plenitude. Eu acho que a gente nem precisa comentar tanto aqui, né? Aqui ele deixa claro, né? O trabalho leva à plenitude do espírito, né? Então, o espírito trabalhador, ele vai ser um espírito mais desenvolvido. Vai ser um espírito mais pleno, mais apto, mais pronto,
né? E consequentemente ele vai avançar, ele vai, mesmo ainda tropeçando, mesmo ainda tendo as suas dificuldades, se ele estiver nesse movimento do trabalho, né? De servir, de realmente estar atento, ele vai conseguir caminhar, ele vai conseguir alcançar de uma certa forma essa plenitude que ele fala aqui. Para encerrar, olha só o que ele fala, que é muito interessante. Na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Não somente nos astros luminíferos que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles, como estações intermediárias entre uns e outros mundos que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. Pessoal, quando a gente lê isso, né, olha só, há muitas moradas, não somente nos astros luminíferos, quer dizer, aqueles astros que a gente está vendo que existe, que a gente acessa pelo telescópio, que a NASA vai lá e descobre, tira foto, traz para a gente ver, não somente nisso, né? Mas também em torno deles. Então, quantas estações que estão ali gravitando em volta dos planetas? Vamos pensar só do nosso sistema solar aqui, só da nossa galáxia. Imagina de tantas outras, quantos bilhões que existem, né? Como estações intermediárias entre uns e outros mundos que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. E aí a gente vê a dimensão, ou tenta de alguma forma vislumbrar a dimensão da criação de Deus, né? E o que nós somos perante toda essa criação? Nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, tendo mais uma oportunidade de melhora, de evolução, de crescimento. Então a gente tem que lembrar sempre disso, para a gente poder então entender que as moradas são muitas, que a gente vai transitar entre elas, mas que a gente quer, de alguma forma, a gente pretende, ou pelo menos deseja do fundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso sentimento, a melhora, né? Que a gente possa caminhar em mundos mais felizes, quem sabe, de acordo com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com o nosso merecimento. E aí, uma outra coisa também que eu fiquei pensando, né, sobre, rapidinho aqui, antes da gente encerrar, sobre espíritos de muita luz que possuem a autorização, já avançaram, já passaram por tantas provas, por tantas situações, já ascenderam de alguma forma, né, na escala espírita, que poderiam já estar nos mundos felizes, nos mundos onde não há dor, onde não há ódio, onde não há guerra, onde não há disputa, onde o amor é a verdadeira lei. E esses espíritos, pessoal, que poderiam estar nesses mundos, optaram, né, pediram a permissão de estarem aqui, nessa galáxia, nesse sistema solar, nesse planeta, cuidando de nós, nos dando assistência, nos ajudando, nos auxiliando tanto. E o exemplo maior que nós temos, né, é Bezerra de Menezes. Então eu queria deixar aqui essa referência, né, porque eu pensei muito nisso durante o estudo. E além do Cristo, claro, que é o governador desse planeta, né, que está aí no leme do nosso barco, que está cuidando de tudo, que está realmente movimentando tantas e tantas equipes juntamente com seus emissários, né, como o Bezerra de Menezes, por exemplo, que comanda tantas equipes, que está em socorro permanente a todos nós, encarnados e desencarnados. Talvez esses desencarnados que ainda não chegaram em outro mundo, às vezes ainda não estão aí no meio do caminho, são levados para essas estações intermediárias, são cuidados, são orientados, para depois seguirem aí as suas caminhadas evolutivas. Então é muito bonito a gente pensar na dimensão da criação de Deus, que nos propicia tantas moradas, e também na assistência constante que nós temos através desses amigos, desses mentores, desses espíritos de muita luz que nos acompanham, que nos ajudam, que nos inspiram, né? Cuidam de nós e nos inspiram sempre à melhora, sempre ao bem, sempre à caridade, sempre ao amor. Nós é que ainda falhamos, nós ainda fraquejamos em muitas coisas, mas eles pacientemente sabem olhar e enxergar o que há de melhor em nós e nos incentivam
para que a gente desenvolva cada vez mais esses valores que a gente falou aqui e as virtudes, né, que é o que nós vamos levar para a eternidade, para todos os mundos onde nós vamos poder ter a oportunidade de estar no futuro, né? Pessoal, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui para a gente encerrar o livro. O livro, mais uma vez, eu quero recomendar a leitura dele para quem não leu. Muita gente aí comprou durante a live, né? Foi acompanhando. Nós não estudamos exatamente todos os capítulos, mas nós estudamos quase todos. Quando a gente estava já chegando para o final do livro, eu pulei alguns capítulos porque eu já tinha noção de que nós iríamos começar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Da coleção Filosofia Espírita. Então eu antecipei um pouquinho para a gente acabar esse livro. Então eu escolhi os últimos capítulos, quais deles que seriam mais importantes da gente falar aqui na live. E aí esse é o último, né? Então a gente encerra por aqui o livro Temas da Vida e da Morte, com muita alegria, com muita confiança de que foram estudos, foram lives assim maravilhosas. Nós tivemos oportunidades assim brilhantes de pensar, de refletir. Quantas contribuições vocês também deram para a gente poder juntos construir esse conhecimento. E aí fica a dica, né? Dos outros livros de Manuel Filomeno de Miranda também. Nós vamos voltar nele também em outras oportunidades, em outros livros, porque é um autor excepcional, né? É um autor que realmente é um servidor do Cristo, né? Tanto encarnado quanto agora no plano espiritual, através da psicografia, né, das mensagens. Ele realmente nos traz muitos esclarecimentos, principalmente sobre a obsessão, né, que é um dos temas aí que ele mais se desenvolveu, tanto encarnado quanto agora em espírito. Pessoal, então é isso, eu vou encerrando por hoje. Hoje nós não vamos fazer a prece, porque devido a toda essa logística que nós passamos com a live hoje, está um pouquinho já fora do horário, mas eu vou pedir para vocês agora que assim que vocês terminarem de assistir o estudo, que vocês façam uma oração, uma prece, para que a gente possa elevar o padrão vibratório do nosso planeta, né? Faça aquela mentalização, começando com você, depois amplia para o ambiente onde você está, depois amplia para a casa onde você está, o lugar que você está, e aí vai ampliando, né? Para o quarteirão, para os vizinhos, para a cidade, para o estado, para o nosso Brasil, né? Que tanto está precisando de preces nesse momento, o mundo inteiro, né? Então, fica aqui o meu lembrete para vocês, após o estudo, fazer essa prece, fazer essa mentalização espontânea. Com certeza a espiritualidade estará com vocês para auxiliá-los, né, no que for possível, e também para ajudar a gente a atravessar mais esse momento aí que nós estamos vivendo. Com muita luz, com muita fé, com muito amor, a gente sabe que Jesus está olhando por todos nós e nós vamos ter condições de, assim que possível, sairmos, né, dessa situação de pandemia. Quero deixar um abraço especial para todos vocês, agradecer muito a presença, agradecer muito a oportunidade e pedir para que vocês possam compartilhar os vídeos, né, das lives com outras pessoas, com amigos, familiares, para quem tem interesse de conhecer a doutrina espírita também, para que a gente possa cada vez mais ampliar esse canal, ampliar essa corrente aí de estudo, de esclarecimento, de luz, para cada vez mais pessoas ter acesso, tá bom? Semana que vem estaremos de volta e fiquem atentos também ao calendário das lives extras que nós vamos fazer a partir de quinta-feira, aproveitando esse momento de quarentena que nós estamos passando. Tá bom? Então fiquem atentos, o calendário já foi divulgado, é só acessar lá no nosso Instagram, @estudoespírita, e ficar por dentro dos dias e dos horários. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.